Capítulo 83. Fé e vontade. Riste observou os homens e mulheres marcados com runas flutuarem no ar, com os braços abertos, as runas gravadas em sua pele brilhando com uma vívida luz vermelha. As pedras preciosas no poço no centro da praça resplandeciam intensamente. A fenda negra no véu acima do poço havia se alargado, de modo que seu centro agora tinha pelo menos 3 metros de largura, com rachadura serpenteando para fora. A luz na gema de Riste havia se dissipado minutos antes, e a essência havia abandonado seu corpo, deixando um vazio onde antes havia força. Mas ele ainda se alimentava da centelha, ainda puxava finos fios de espírito e os entrelaçava no imperador. Ele podia sentir a drenagem puxando, drenando a força de suas pernas, mas a afastou, ignorando a dor. A dor é simplesmente um obstáculo a ser superado. Ele apertou a mão de Neera, dando-lhe um sorriso fraco. Ela olhou para ele, o poder da centelha irradiando dela, fios do espírito entrelaçando-se ao seu redor. Não se esforce demais, disse Magnus. Ele se virou para Garhamon. Quanto tempo mais? Pelo tempo que for necessário. Passaram-se alguns instantes, e então soaram as buzinas, 2 rajadas agudas, uma pausa, depois mais uma rajada, seguida de outra pausa e mais 2 rajadas curtas. Riste repassou o padrão mentalmente, folheando as páginas do livro que lera sobre alarmes. Inimigo atrás das linhas. Ataque iminente. Prontos para a batalha, rugiu Magnus, desembainhando sua espada. Uma onda de pânico se espalhou entre os magos ao redor de Riste. Ele podia ver o cansaço em seus rostos. Canalizar os fios de espírito para Fanny os deixará a maioria exaustos e fracos. Eles estavam vulneráveis. Magnus se virou para Garhamon. Como é que eles já estão atrás das linhas inimigas? Onde estão os malditos avisos? Precisamos desfazer o que está acontecendo. Façam isso. Fanny pode completar o ritual sozinho. Garhamon se virou e olhou para Riste e Neera, estudando seus rostos. O primeiro Urak que vocês matarem, absorvam sua essência. A essência é mais potente sob a luz da lua de sangue. Ela substituirá o que a centelha tirou de vocês. Entendido. Riste assentiu com a cabeça, assim como Neera. Preciso que você diga. Garhamon apertou a mão no ombro de Riste. Sei da hesitação em seu coração, mas preciso que você entenda, Riste. A essência será a diferença entre a vida e a morte aqui. Isso não é um jogo. Entendo. Riste afastou a mão da de Neera e tocou com os dedos a superfície fria da pedra preciosa que adornava seu pescoço. Bom. Garhamon desembainhou sua espada. Marcado de sangue. Uma voz trovejou na noite. Riste observou um Urak gigantesco atravessar um dos telhados com vista para a praça central. A criatura era muito maior do que qualquer uma das 2 que Riste, Kalen e Dan haviam encontrado na floresta de Ol, e seu corpo estava coberto de runas vermelhas brilhantes que expeliam fumaça escura. A criatura saltou do telhado do prédio, uma onda de essência se espalhando enquanto aterrissava e golpeava o chão com os punhos. Uma onda de choque de fogo negro irrompeu dos punhos da criatura, partindo um sacerdote ao meio e incendiando ambas as metades. A onda de choque continuou, incendiando 2 eruditos em um inferno negro. Magos de batalha avançaram da rua à direita, mas o Urak gigante deu meia volta e brandiu uma mão com garras, rasgando carne e osso. Lanças perfuraram sua pele enquanto ele enviava outra onda de choque que atingiu um grupo de magos. Mais Uraks marcados com runas, marcados de sangue, saltaram dos telhados ao redor da praça central. Riste tinha lido sobre as criaturas, mas nunca as vira. Eram tão aterrorizantes quanto os relatos afirmavam, talvez até mais. Avante, rugiu Magnus, investindo contra a praça. Não deixem que interrompam o ritual. Os magos ao redor de Riste avançaram, seu cansaço superado pela intensidade da batalha. Mas os pés de Riste permaneceram firmes no chão, seu olhar fixo no telhado de onde o primeiro marcado de sangue havia saltado. Outro Urak caminhou até a beira do telhado, mas não saltou. Era menor que o marcado de sangue, mas ainda assim musculoso. Empunhava um longo cajado de madeira na mão direita, com uma gema brilhante incrustada na ponta. Chifres se projetavam da cabeça da criatura, curvando-se em uma forma que quase lembrava uma coroa. Ele apenas encarava a praça, com o rosto inexpressivo. Descanse. Riste despertou de seu torpor e viu Garhamon rugindo para ele. O homem se virou, brandindo sua lâmina para cortar o braço de um marcado de sangue, mas a criatura ergueu o pé e chutou Garhamon no peito, arremessando-o para o outro lado da praça. Garhamon! Riste disparou para frente, desembainhando a espada.
Investiu contra o marcado de sangue que havia chutado Garramon, mas só quando a criatura o viu e avançou, ele percebeu que não fazia ideia de como matá-la, e a centelha já havia drenado a energia de seus ossos. Pense. Página 112 de Um Estudo de Controle. Ele puxou um único fio de terra e o entrelaçou no chão diante do marcado de sangue, transformando a pedra em um pequeno bloco. O marcado de sangue chutou o volume, cambaleando. Rist brandiu sua espada com toda a força que pôde, cortando o braço da besta logo acima do cotovelo. O marcado de sangue uivou, as runas gravadas em sua carne incendiando-se com uma luz furiosa. A besta se virou para ele, sangue jorrando do toco de seu braço. Como diabos eu mato essa coisa? Rist estudou a criatura enquanto ela avançava. Era maior, mais forte e mais rápida do que ele. O que diferencia um bom mago de batalha de um excelente são as suas escolhas. As palavras de Garramon ecoaram na mente de Rist. Mais uma vez, Rist canalizou um único fio para o chão e formou um bloco de pedra. A criatura se moveu, passando pelo bloco e avançando em direção a Rist, mas, ao fazê-lo, ele arrancou um segundo bloco do chão e o transformou em uma estaca. A estaca irrompeu pelo pé do marcado de sangue, rasgando a carne enquanto o impulso da criatura a impulsionava para frente. Enquanto o marcado de sangue uivava e olhava para baixo, para sua pata ensanguentada e cheia de garras, Rist cortou sua canela, uma vibração sacudindo seu braço quando o osso cedeu ao aço. A criatura rugiu, cambaleando e caindo. Ao desabar, Rist teceu um último fio de terra no chão e forjou uma fina estaca onde a cabeça do Uruk estava prestes a cair. A estaca perfurou o crânio da criatura, irrompendo de seu olho em um jato de sangue. Fumaça jorrava das runas na pele do marcado de sangue enquanto queimavam com uma luz brilhante. Conforme a vida abandonava o corpo da criatura, Rist sentiu um puxão do pingente em seu pescoço. Ele estava fraco, seu corpo exausto. A essência será a diferença entre a vida e a morte, Rist. Ele se abriu e permitiu que a gema absorvesse a essência. Mal se passou um segundo antes que ele visse o brilho vermelho da gema irradiar debaixo de sua placa peitoral. Rist! Garramon apareceu ao lado de Rist, com Neera ao seu lado. O homem mancava um pouco, mas estava ileso. Ele olhou para o corpo do marcado de sangue e acenou com a cabeça de forma brusca. Ao redor deles, Uruks marcados pelo sangue e Uruks menores continuavam a invadir a praça, saltando dos telhados. Os magos de batalha estavam enfraquecidos por terem concentrado tanto poder em Fane, mas a cada Uruk morto, seus corpos brilhavam com força e eles contra-atacavam. Um uivo irrompeu à esquerda de Rist, e o marcado de sangue atravessou 4 magos de batalha em rápida sucessão, suas garras quebrando ossos e rasgando aço. Rist olhou para trás, em direção ao telhado, e viu Uruk com chifres em forma de coroa encarando Fane. Vários Uruks agora estavam ao lado daquele que portava a coroa. Runas estavam gravadas em seus peitos e braços, embora as criaturas não fossem tão grandes quanto os marcados de sangue. Enquanto Rist observava, percebeu o padrão das runas. Eram idênticas às gravadas nas hostes escolhidas que flutuavam no ar. Rist apontou para o Uruk coroado, gritando para Garramon, mas, ao mesmo tempo, um orbe verde brilhante emergiu do nada, logo acima do telhado à esquerda. O orbe pulsou e, em seguida, expandiu-se, formando um círculo com 6 metros de diâmetro. O centro do círculo desvaneceu-se num preto profundo, ondulando como água, enquanto as bordas brilhavam em verde. Passou-se um momento em que o círculo simplesmente ficou suspenso no ar. Então a superfície do círculo ondulou e um guerreiro vestido com uma armadura verde lisa irrompeu através dele, seguido por outro e outro. Os guerreiros caíram no chão, a pedra rachando sob seus pés, lâminas de luz verde brilhante ganhando vida em suas mãos. Rist assistiu horrorizado enquanto os guerreiros devastavam tudo em seu caminho, massacrando humanos e Uruks indiscriminadamente, lâminas reluzentes cortando ossos e armaduras como se fossem de papel. À medida que se espalhavam, mais guerreiros surgiam pelo portal, lâminas de luz se acendendo em suas mãos. Kalimvar baixou o ombro e investiu contra o peito de um Uruk, sentindo os ossos estalarem sob o peso do golpe. Recuou um passo e brandiu sua lâmina da alma, cortando o peito da besta. Enquanto a criatura uivava, Kalimvar avançou com sua lâmina da alma e a cravou no estômago do Uruk, arrancando-a com um movimento brusco enquanto a criatura desabava. Uma onda de corrupção irrompeu atrás dele, e ele se virou para ver 2 magos de Loria com gemas brilhantes penduradas em seus pescoços. A sensação oleosa da corrupção irradiava dos magos, fluindo em ondulações. Eles o atacaram. Huon passou por eles, arrancando a cabeça do primeiro mago de seus ombros antes de brandir sua lâmina da alma no mesmo movimento e partir o segundo mago ao meio. A corrupção impregnava o ar com tanta força que causava uma dor palpável na mente de Kalimvar,
desorientando-o. Ele olhou ao redor, observando os cavaleiros da 9ª, da 7ª, da 2ª e da 1ª Legião abrirem caminho entre os Lorianos e os Filhos de Sangue, suas lâminas da alma cintilando a cada movimento. Uma vibração aguda irrompeu em seu sigilo, roubando-lhe o fôlego. Ele virou a cabeça e viu o irmão Lumíquis da 7ª Legião empalado na mão com garras de um marcado de sangue. A criatura o manteve suspenso no ar, antes de estender o braço e arremessar o corpo sem vida de Lumíquis contra a irmã Rindil. Kalimvar olhou para o centro da praça, onde o rasgo no véu era algo tangível, uma ferida de puro negro esculpida no mundo tecido. A corrupção girava ao redor dela como um redemoinho. Abaixo do rasgo, uma pedra vermelha esférica pairava no ar sobre um poço de gemas brilhantes. Seu olhar recaiu sobre os homens e mulheres que flutuavam no ar ao redor da vala, com os braços abertos e runas gravadas em sua carne. Devia haver uma centena deles. Eles são os escolhidos dele, meu filho, trovejou a voz de Achiron. Guerreiros muito mais poderosos que os Uritilim. Efialtir tenta trazer suas almas para o mundo. Eles são o próximo passo para sua forja no plano mortal. Você deve abater o máximo que puder e fechar a fenda. A voz de Achiron trovejou na mente de Kalimvar no exato momento em que ele avistou um homem parado diante do fosso, ignorando todo o caos ao seu redor. A corrupção emanava do homem em ondas, e Kalimvar não tinha dúvidas de quem era. Fani Morten. Ilarin. Kalimvar rugiu para o irmão capitão Ilarin, que estava abrindo caminho em meio a um grupo de Uraks. Os marcados com runas. Devemos acabar com eles. Ilarin cravou sua lâmina no peito de um Urak, girou e, com um único golpe, decepou a cabeça de um mago de batalha. Olhou para Kalimvar e assentiu. Cavaleiros da 7ª Legião, comigo. Kalimvar bradou a mesma ordem para as capitãs irmãs Arlena e Aerdaine. Kalimvar. Huon puxou o ombro de Kalimvar e apontou para um xamã que estava em um dos telhados, com vista para a praça. Vários Uraks estavam ao redor da besta, suas peles estavam marcadas com runas, mas eles não eram marcados pelo sangue. Enquanto Huon apontava, um pulso sinalizou no sigilo de Kalimvar. Ele inspirou profundamente e invocou a fenda, fogo e gelo atravessando. A fenda ganhou vida acima do telhado, com o irmão capitão Armites e o cesto surgindo de Mardoru. Kalimvar se virou para Huon, Ildris, Tarron e Sylven. Precisamos fechar a fenda no véu. Uma onda de energia percorreu cada músculo do corpo de Riste. Com a essência fluindo por todo o seu corpo, ele sentia como se pudesse rasgar aço com as próprias mãos e sobrevoar montanhas com um único salto. Ele brandiu sua lâmina, abrindo o peito de um Urak antes de extrair mais essência de seu receptáculo e puxar o queixo da besta contra o aço. A espada rasgou para cima, irrompendo do crânio do Urak. Riste inspirou profundamente, mais essência inundando seu receptáculo. Ao lado dele, Neera esmagou o peito de um Urak com essência, finalizando com um golpe de espada. Magnus, Garramon, Anila e vários outros magos lutavam ao lado deles. Todos cercavam Fani e os escolhidos, contendo os Uraks e os novos guerreiros de armadura verde. Os guerreiros eram fortes e selvagens, entoando o nome de Achiron enquanto massacravam homens e Uraks, com sangue jorrando por onde suas lâminas verdes passavam. Riste jamais presenciara tamanha carnificina impiedosa. Contenham-nos, rugiu Fani, virando-se para olhar para Garramon. Os olhos do homem brilhavam com uma luz vermelha vibrante. Eles estão quase aqui. Nada nos escapa, rugiu Magnus, arrancando a cabeça dos ombros de um marcado de sangue. Enquanto Magnus falava, outro portal se abriu na extremidade oeste da praça e mais guerreiros surgiram, suas armaduras verde escuras brilhando à luz da lua de sangue. Esses desgraçados não param de vir. Magnus puxou sua lâmina do peito de um Urak, encarando os guerreiros blindados que irrompiam do portal negro ondulante. Ele olhou para Riste. Anila. Riste se virou e viu a irmã Anila olhando para Magnus confusa, uma espada em punho e outra presa ao quadril. A confusão de Anila se transformou em choque quando uma lâmina verde brilhante desceu de cima e a atingiu em cheio, cortando seu ombro, peito e quadril, partindo-a em 2 pedaços. As entranhas se espalharam pela terra, o sangue jorrando enquanto o corpo de Anila caía no chão, um guerreiro de armadura verde ocupando seu lugar. Um momento de estranho silêncio se seguiu enquanto o guerreiro permanecia ali, quebrado apenas pelo rugido de dor de Magnus. A essência emanou de Magnus enquanto o homem avançava em direção ao guerreiro. Suas lâminas colidiram em rajadas de luz verde antes que Magnus enviasse um pulso de essência para o peito do cavaleiro. Enquanto o cavaleiro cambaleava para trás, Riste, Garramon, Neera e outros 2 magos de combate avançaram para o lado de Magnus. Um golpe da reluzente lâmina verde e um dos outros magos foi partido ao meio.
O cavaleiro se virou para Riste, que se erguia imponente sobre ele em uma monstruosa armadura de placas verde, com sigilo branco de uma espada apontando para baixo estampado no peito. Riste bloqueou o primeiro golpe da lâmina verde com um movimento ascendente. O poder da essência que pulsava em suas veias foi o único motivo pelo qual seus ossos não se quebraram com a força do golpe. O cavaleiro ergueu sua lâmina mais uma vez, mas girou e desferiu um golpe em direção a Magnus. Riste observou a lâmina verde cortar o braço de Magnus logo abaixo do ombro, decepando-o com um jato de sangue. Magnus uivou, avançando, ignorando de alguma forma a perda do membro. Ele se abaixou, inclinando-se para a direita enquanto a lâmina do cavaleiro passava por cima de sua cabeça. Magnus rugiu novamente, deixando cair sua espada. Fios de luz vermelha irromperam de sua mão, enrolando-se sobre si mesmos até formarem uma lâmina sólida. Magnus investiu para frente e cravou a lâmina vermelha no peito do cavaleiro. Quando Magnus ergueu a lâmina, um tremor de essência sacudiu o mundo, propagando-se como se uma estrela tivesse se chocado contra o chão. O chão estremeceu sob os pés de Kalimvar quando a corrupção irrompeu da fenda no véu, varrendo o ar como uma onda de choque. Ao fazê-lo, tentáculos negros surgiram, ancorando-se aos peitos dos homens e mulheres marcados com runas que flutuavam ao redor do poço de pedras preciosas. As runas gravadas em sua carne se incendiaram com uma luz vermelha flamejante. Mais tentáculos irromperam da fenda e dispararam em direção aos telhados, conectando-se aos peitos dos Uraks marcados com runas que estavam ao lado do xamã. O escolhido. A voz de Achiron ecoou na mente de Kalimvar. É por isso que você está aqui, meu filho. Você deve matar o máximo de hospedeiros que puder. A sobrevivência deste mundo depende disso. Corte as conexões e feche a fenda. Aniquilem-nos, rugiu Kalimvar, enviando uma pulsação através de seu sigilo para os outros cavaleiros. Kalimvar avançou em direção à fenda, abrindo caminho entre os magos de Loria, com Ildris, Tahron, Huon e Sylvain ao seu lado. Ao redor da praça, os Crias da Sombra cessaram seu ataque aos Lorianos e se concentraram nos cavaleiros. Pulsações percorreram o sigilo de Kalimvar enquanto seus irmãos e irmãs caíam diante dos servos de Efialtir. A cada passo, sua mente retornava à noite da queda, a esta mesma cidade. Ao longe, ele podia ver o que restava da Torre da Fé, despedaçada e destruída, os destroços da ponte projetando-se para frente. Aquela fora a torre onde Alvira Serris morrera, a torre onde o mundo mudará. Ele afastou as memórias para o fundo da mente e avançou como o arauto da morte. A cada golpe de sua lâmina da alma, sangue jorrava e ossos se partiam. Encontrou consolo em saber que cada alma que ceifava estava maculada pela corrupção. Acima, outro pulso emanou da fenda, energia pulsando pelos tentáculos negros ancorados nos homens e mulheres marcados com runas. Precisamos fechar a fenda e matar os anfitriões, ele rugiu. Ildris, Tahron, Sylvain. Sigam pela direita. Huon, comigo. Idris, Tahron e Sylvain avançaram, saltando pelo ar em grandes impulsos. Kalimvar observou enquanto a lâmina da alma de Idris cortava um dos hospedeiros ao meio na altura da cintura. Quando o corpo caiu, uma violenta ondulação sacudiu o ar, e o tentáculo negro se fechou na fenda. Kalimvar dobrou os joelhos e lançou-se em direção às hostes marcadas com runas que pairavam no ar. Ele brandiu sua lâmina da alma, cortando duas das hostes em um único arco, tentáculos negros estalando para trás. Ao seu redor, mais cavaleiros surgiram, abrindo caminho entre os Lorianos e Uraks, saltando pelo ar para arrancar as hostes do mundo. A cada hoste que caía, o tentáculo ao qual estava ancorado estalava de volta para a fenda como uma corda rompida. Kalimvar aproximou-se, com Huon ao seu lado. Um homem estava diante dele, um braço decepado abaixo do ombro, uma lâmina da alma vermelha empunhada em seu punho direito. O homem investiu contra Kalimvar, movendo-se com a velocidade e a força que somente a magia de sangue poderia proporcionar. Suas lâminas colidiram em rajadas de luz verde e vermelha, cada uma correspondendo ao golpe da outra. Mas quando Kalimvar se preparou para desferir um golpe baixo, Huon investiu pela esquerda, ergueu a perna e cravou o pé no peito do homem, lançando-o pelos ares. Kalimvar não hesitou, avançou com ímpeto, os olhos fixos na fenda. Dobrou os joelhos e lançou-se pelo ar, sua lâmina da alma verde reluzindo ao seu lado. A fenda flutuava sobre o abismo, negra como a noite. Kalimvar ergueu sua lâmina da alma acima da cabeça. Quando se preparava para cravar a lâmina na fenda do véu, uma pulsação da corrupção ondulava e algo se enrolou em seu tornozelo. Por um instante, ele ficou suspenso no ar, imóvel, e então começou a girar. Caiu com força no chão, uma dor lancinante queimando suas costas. Estrelas brilharam diante de seus olhos e sua cabeça girou,
mas ele se ergueu, cambaleando para o lado. Um homem estava diante dele, envolto em vestes negras, a corrupção emanando dele, os olhos ardendo com uma luz carmesim. Fanny Morten. Aqui estamos nós novamente, cavaleiro. Cheguei à conclusão de que seu Deus simplesmente se deleita em vê-lo morrer. Fanny olhou para Kalimvar, sua capa esvoaçando ao vento, cavaleiros, uraques e magos lutando ao redor deles. Um clarão de luz verde irrompeu à direita de Kalimvar e o irmão capitão Ilarin avançou, saltando pelo ar, a lâmina da alma brilhando. A corrupção emanou de Fanny, e Ilarin parou no ar, suspensa ao alcance do imperador. Kalimvar cambaleou para frente, invocando sua lâmina da alma. Chamas negras irromperam da mão de Fanny, forjando-se em uma lâmina da alma sombria. O homem lançou um olhar para Kalimvar e, em seguida, cravou a lâmina no peito de Ilarin, libertando-o no mesmo movimento. Enquanto o corpo de Ilarin caía, fios oleosos da corrupção atingiram o ombro de Kalimvar, fazendo-o cair de joelhos. Fanny olhou para Kalimvar, seus olhos brilhando com uma luz vermelha. Você chegou tarde demais mais uma vez, cavaleiro. Atrás de Fanny, a fenda no véu cintilava e ondulava. O chão tremeu sob Kalimvar, e todos na praça pararam abruptamente. Uma pulsação percorreu os tentáculos negros conectados aos hospedeiros marcados com runas e aos uraques. As runas se acenderam mais uma vez, uma luz vermelha intensa irrompendo, com fumaça negra subindo em espirais. Aço fundido jorrou das runas, fluindo sobre a pele dos hospedeiros, espalhando-se por suas costas, ombros, braços e pernas. Conforme o aço se movia, tomava forma, dobrando-se sobre músculos e ossos, transformando-se em uma armadura prateada fluida. Era como uma armadura de sentinela retorcida. À medida que a armadura se solidificava, os anfitriões desciam ao chão. A luz das runas em suas costas, peitos e braços brilhava através do aço recém-formado, emitindo um intenso reflexo vermelho. Os escolhidos de Efialtir cruzaram, sussurrou a voz de Achiron. Você deve fechar a fenda. O coração de Kalimvar trovejou, cada batida enviando tremores por seus ossos. Por um instante, nada nem ninguém se moveu. Nenhum som ecoou pela praça, exceto o uivo do vento. Então, os escolhidos avançaram, movendo-se com fúria, lâminas da alma de um vermelho cintilante irrompendo de suas mãos. Os cavaleiros resistiram bravamente, mas o peso combinado dos escolhidos, dos magos imperiais e dos filhos de sangue era demais. O sigilo de Kalimvar pulsava e latejava enquanto as almas de seus irmãos e irmãs eram arrancadas do mundo. Fanny deu um passo à frente, sua lâmina da alma vermelha cintilando. Seu Deus o marcou como traidor, disse Fanny, encarando Kalimvar. Mas agora você verá a verdade. Kalimvar tentou atacar Fanny, mas Tahron atravessou um dos escolhidos e saltou em direção à fenda no véu, sua lâmina da alma cintilando. Fanny se virou, gritando, a corrupção pulsando dele. Mas Tahron estendeu a mão e cravou sua lâmina no centro da fenda. O mundo estremeceu. Um tremor percorreu o chão sob os pés de Kalimvar, e o ar tremeu. Então, num único movimento, a fenda se fechou sobre si mesma, e Tahron desapareceu. O sigilo de Kalimvar não pulsou nem queimou, não reagiu de forma alguma. Tahron simplesmente desapareceu. Tahron. Fanny se virou para Kalimvar, uma névoa vermelha emanando de seus olhos, a fúria estampada em seu rosto. Mas, à medida que o homem se aproximava de Kalimvar, o sigilo no peito de Kalimvar se encheu de energia, e ele observou múltiplas fendas se abrirem no mundo, irrompendo em vida do outro lado da praça, ao lado dos cavaleiros sobreviventes. Leve meus filhos para casa, Kalimvar. Você fez o que pôde. A ferida se fechou. Kalimvar hesitou, o fogo dentro dele impelindo-o a atacar. Mas, ao olhar para seus cavaleiros, viu como poucos ainda resistiam e como estavam abatidos. E foi então, com o coração em prantos, que ele gritou, recuem. A dor é o caminho para a força, meu filho. Ele deu um passo para trás em direção à fenda que sabia estar aberta atrás dele, esperando enquanto os outros recuavam pelas múltiplas fendas que agora estavam abertas. Sentiu as mãos de Huon puxando, arrastando, e então o abraço gélido da fenda o envolveu.